Questão 6. Considere uma pilha de cartas numeradas de 1 até 104. O embaralhamento dessa pilha consiste em intercalar as 52 cartas de cima com as 52 cartas de baixo, de modo que a carta que estava no topo fica em segundo lugar, de cima para baixo. A figura mostra dois embaralhamentos seguidos a partir da situação inicial, na qual as cartas estão dispostas em ordem crescente, também de cima para baixo. Você tem a situação inicial, cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 104. Quando você faz o primeiro embaralhamento, a carta 1 vai para a segunda posição, a carta 2 vai para a quarta posição, a carta 3 vai para a sexta posição, até observem, a carta 52 vai para a 104ª posição. Então você pode perceber que após o primeiro embaralhamento, as cartas que têm número até 52, elas dobram de posição. Já você pode perceber que a carta 53, ela veio para a primeira posição, a carta 54, ela veio para a terceira posição, a carta 55 veio para a quinta posição, ou seja, assumiu posições ímpares e assim por diante. O segundo embaralhamento não interessa tanto para a gente por enquanto não. A letra A. Considere a tabela que vai aparecer logo em seguida e nós vamos ter que completar essa tabela. Bem, essa questão, para a gente poder começar a responder, vamos logo justificar que para embaralhar as cartas, nós dividimos o baralho em dois blocos, cada bloco, cada um com 52 cartas. Ao dividir, daí quando embaralhamos, a primeira carta do segundo bloco, ou seja, a carta de número 53, ela vai ficar sobre a primeira carta do primeiro bloco, sobre a carta número 1. A segunda carta do segundo bloco, que é a carta 54, ela fica sobre a carta número 2 e assim por diante. Dessa forma, então, as cartas que estão no primeiro bloco, entendam o primeiro bloco, as cartas que vão de 1 até 52, onde o número da carta é menor ou igual a 52, elas vão migrar das posições 1, 2 e 3 para as posições 2, 4 e 6, respectivamente. Ou seja, elas vão dobrar a sua posição. Já as cartas do segundo bloco são aquelas cartas que têm numeração superior a 52, que é de 53 até 104, elas caem 52 posições. Por que elas caem em 52 posições? Porque inicialmente a gente tira as 52 cartas anteriores a elas, até a de número 52, e depois elas assumem uma posição ímpar da seguinte maneira. As cartas 53, 54 e 55, elas vão para as posições 1, 3 e 5, respectivamente. Ou seja, a primeira carta, após a 52, vai para o primeiro ímpar, que é 1. A segunda carta, após o 52, vai para o segundo ímpar, que é 3. E a terceira carta, após o 52, vai para o terceiro ímpar, que é 5. E assim por diante. Bem, podemos observar que 1 é o primeiro ímpar, como eu acabei de falar, 3 é o segundo ímpar e 5 é o terceiro ímpar. E assim por diante. Voltando para a tabela, nós temos o seguinte. Está aí a tabela que nós vamos preencher. Então nós temos a posição inicial das cartas e nós temos na linha de baixo a posição da carta de número 5 a partir do topo da pilha. Bem, então nós temos uma carta aí na 10ª posição. Quando uma carta que está na 10ª posição, quando você embaralhar ela vai dobrar a sua posição e vai para a 20ª posição. Por que eu sei que ela dobra? Porque, como eu falei, as cartas que estão até a posição de número 52 dobram posição. As cartas que estão após a posição 52, inicialmente você retira 52, depois ela vai assumir uma posição ímpar de acordo com a sua nova posição. Vamos lá então. A carta que está na 20ª posição, ela também vai dobrar de posição e vai agora para a posição 40ª. Continuando, a carta que está na 40ª posição, ela vai dobrar de posição e agora ela vai para a 80ª posição. Só que agora a 80ª posição passou da posição de número 52. Toda vez que passa da posição 52, você retira 52 e assume a posição daquele ímpar. Vamos lá então. Uma carta na 80ª posição, você retira as 52 cartas anteriores.
Quando você retira as 52 cartas anteriores, ela fica sendo a 28ª carta, já que 80 menos 52 dá 28, então ela fica a 28ª carta do segundo bloco. Se ela é a 28ª carta do segundo bloco, ela vai então para a posição do 28º número ímpar. E se você olhar, o 28º número ímpar é o 55, então ela vai para a 55ª posição. Do mesmo jeito agora, a 55ª posição, ela está depois da 52. Então você raciocina do mesmo jeito. Você vai pegar o 55, tirar as 52 cartas anteriores, são as 52 primeiras cartas do primeiro bloco. Tirando 52, sobram 3. Então você vai ter a terceira carta do segundo bloco. A terceira carta do segundo bloco, ela vai para a posição do terceiro número ímpar. E o terceiro número ímpar é 6. É 6 não, é 5. 6 não é ímpar. Então, essa carta que está na posição 55ª, ela então vai agora para a 5ª posição. A letra B. Partindo da situação inicial, qual será a posição da carta de número N após o embaralhamento? Aquilo que eu falei no exemplo anterior, eu adiantei muita coisa já para facilitar a letra B. O que a gente viu? Quando uma carta está numa posição até a posição 52, ela dobra de posição. Quando uma carta está numa posição depois da 52, você vai retirar as 52 anteriores e assumir a posição de um número ímpar. Então vamos lá. Desse modo, então, utilizando letra, basta a gente utilizar a letra agora que facilita. Nós vamos ter, pelo que a gente fez no item anterior, a gente pode deduzir que se o N, que é o número da carta, for menor ou igual a 52, que é quando a carta está até a posição 52, você vai dobrar a posição dessa carta. Então, se eu dobrar o N, eu vou para 2N. Por outro lado, se a posição da carta é depois da 52, se é maior do que 52, você vai retirar as 52 anteriores. Por isso, olha entre parênteses, o N menos 52, eu estou retirando as 52 anteriores, e aí ela vai para a posição daquele número ímpar. E como é que você sabe a posição daquele número ímpar? É só multiplicar por 2 e subtrair 1. Por exemplo, quem é o quarto número ímpar? É só você pegar 4, multiplicar por 2 e tirar 1. 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 dá 7. Então o quarto número ímpar é 7. Quem é, por exemplo, o décimo número ímpar? É só pegar o 10, multiplicar por 2 e tirar 1. 10 vezes 2 dá 20, 20 menos 1 dá 19. Então o décimo número ímpar é 19, e assim por diante. Do mesmo jeito aí, eu peguei a carta de número N, tirei as 52 anteriores, e agora, para ela assumir a posição ímpar, eu vou multiplicar por 2 e tirar 1. Então ficou 2 vezes N menos 52 menos 1. Bem, então distribuindo, 2 vezes N dá 2N, 2 vezes menos 52 dá menos 104, repete o menos 1. Agora eu vou juntar menos 104 com menos 1, dá menos 105. Então essa carta que está na posição depois da posição 52, ela vai para a posição 2N menos 105. De maneira então que dá para a gente escrever uma função para a posição das cartas. Então se eu chamar de P de N a posição da carta de número N, nós vamos ter uma função definida por duas sentenças. P de N, ou seja, a posição da carta, ela será 2N. Se a carta estiver na posição até a 52, então se o N for menor ou igual a 52, e ao mesmo tempo a carta vai para a posição 2N menos 105, se a posição inicial da carta for depois da 52. A letra C. Partindo da situação inicial, ache duas cartas que trocam de lugar uma com a outra a cada embaralhamento. Vamos lá então. Para que duas cartas troquem de posição entre si, cada uma delas deve estar em metade diferente do baralho, porque senão não vai ser possível um assumir o papel da outra, o lugar da outra. Então você tem que ter uma carta na primeira metade do baralho, a outra carta na segunda metade. E aí, claro, quando você embaralhar, elas trocam de lugar entre si. Bem, daí sendo M e N as posições dessas cartas, eu vou pegar a carta M na primeira metade do baralho, então M menor ou igual a 52, e a carta N na segunda metade, então N maior do que 52. O que vai acontecer? A carta M, que está na primeira metade do baralho, ela vai dobrar a sua posição, porque quem está na primeira metade dobra a posição. Então ela vai para a posição 2M. E a carta N,
que está na segunda metade do baralho, o que é que ela vai acontecer com ela? Pelo que a gente fez no item B, ela vai para a posição 2n menos 105. Bem, como elas trocam de posição entre si, essas posições são iguais, como a gente pode perceber. Você vai ter, se as posições são iguais, a carta que ela está na posição M, que vai para a posição 2M, na verdade esse 2M é o lugar da N. Então nós temos que N é igual a 2M. A carta que está na posição N, que vai para a posição 2N menos 105, esse 2N menos 105 é na verdade o M da outra carta. Então eu tenho M igual a 2N menos 105. Bem, tem um sistema montado aí abaixo. Nesse sistema montado, como eu já sei que o N é 2M, na equação de baixo, M igual a 2N menos 105, eu troco o N por 2M. Então vai ficar M igual a 2 vezes 2M menos 105. 2 vezes 2M dá 4M, então M é igual a 4M menos 105. Quando eu pegar a letra de um lado, número do outro, vai ficar 4M menos M dá 3M igual a 105. Se 3M é igual a 105, o M é 105 dividido para 3, ou seja, o M é 35. Então eu já descobri a primeira carta que troca de posição entre si, é a carta 35. Para eu saber qual é a outra carta, é só a gente lembrar que a outra carta N é 2M. Como o M é 35, 2 vezes 35 dá 70. Ou seja, durante o embaralhamento, as cartas que trocam de posição entre si são as cartas 35 e 70. Você tem as cartas 35 e 70, embaralha. A carta 35 vai para a posição 70 e a carta 70 vem para a posição 35. Isso é que é o trocado de lugar que a questão fala, trocar de lugar entre si, que nós temos aí na letra C. A letra D. Um grupo de 3 cartas que trocam de lugar entre si a cada embaralhamento é chamado de trio invariante. Partindo da situação inicial, encontre todos os trios invariantes, ou seja, encontre todos os grupos de 3 cartas que trocam de lugar entre si. Vamos pensar da seguinte maneira. Como agora são 3 cartas, vamos chamar de M, N e P as 3 cartas que trocam de lugar entre si. Bem, dessa forma, já que são 3 cartas, ou nós vamos ter 2 cartas no primeiro bloco e 1 carta no segundo, ou 1 carta no primeiro bloco e 2 no segundo. São 2 maneiras que nós temos que fazer agora. No primeiro caso, que são 2 cartas no primeiro bloco e 1 carta no segundo, imagine aí a carta M e a carta N no primeiro bloco. Entendam que o primeiro bloco é até a posição 52 e a carta P no segundo bloco, depois da posição 52. O que vai acontecer? A carta M ela vai dobrar de posição para a posição 2M e assume o lugar da carta N. A carta N, que ainda está no primeiro bloco, ela vai trocar de posição, vai para a posição 2N e assume o lugar da carta P. E a carta P, que está no segundo bloco, ela vai para a posição 2P menos 105 e assume o lugar da carta M. Então a M troca o lugar, toma de lugar com a N toma o lugar da P e a P toma o lugar da M. Isso é a troca que nós temos aí. Traduzindo isso para a linguagem de equação, eu tenho o seguinte: pelo esquema ao lado, como a carta 2M assume o lugar da N, então N é igual a 2M. Como a carta 2N assume o lugar da P, então P é igual a 2N. E como a carta que vai para a posição 2P menos 105 assume o lugar da M, então M é 2P menos 105. Agora é só pegar isso aí e substituir uma na outra. Substituir na primeira na segunda, ou seja, N igual a 2M e P igual a 2N. Vai ficar P igual a 2N, mais o N é 2M, então o P é igual a 2 vezes 2M, ou seja, o P é 4M. Se o P é 4M, agora eu pego e substituo na última equação. A última equação é M igual a 2P menos 105. Só que o P é 4M, então vai ficar M igual a 2 vezes 4M menos 105. 2 vezes 4 dá 8, então M é igual a 8M menos 105. Faça a letra de um lado, número do outro. 8M menos M dá 7M, igual a 105. Passa agora o 7 dividindo 105. Logo o M é 105 dividido para 7, que é 15. Bem, se o M é 15,
Agora dá para descobrir as demais. Por exemplo, a carta N ela é 2M, então 2 vezes 15 dá 30. A carta P ela é 2N, como N é 30, 2 vezes 30 dá 60. Então nós temos aí o primeiro trio invariante, que são as cartas 15, 30 e 60. Quando você embaralha, a carta 15 vai para a posição 30, a carta 30 vai para a posição 60 e a carta 60 vem para a posição 15. Mas se lembrem que eu falei que ia dividir em dois casos. Esse que eu fiz é só o primeiro caso, que é de nós termos duas cartas no primeiro bloco do baralho e uma carta no segundo. Mas eu posso ter outra situação. O segundo caso é uma carta no primeiro bloco e duas cartas no segundo. Ou seja, a carta M está na posição até a 52, as cartas N e P estão em posição depois da 52. Dessa maneira, a carta M, na hora que a gente embaralhar, ela vai para a posição 2M e toma o lugar da carta P. A carta P, quando nós embaralharmos, ela vai para a posição 2P menos 105 e toma o lugar da carta N. E a carta N, quando for embaralhada, ela assume a posição 2N menos 105 e vai para o lugar da M. Dessa forma, então, dá para a gente escrever um sistema parecido com o que a gente fez no item anterior. Se a carta 2M vai para o lugar da P, então P é igual a 2M. Se a carta 2P menos 105 vai para o lugar da N, então N é 2P menos 105. E se a carta 2N menos 105 vai para o lugar da M, então M é 2N menos 105. Está aí o sistema, vamos substituir uma equação na outra. Então, substituindo a primeira equação na segunda, a segunda equação é M igual a 2P menos 105. Lembrando que o P é 2M, vai ficar N é igual a 2 vezes 2M menos 105. Logo, o N é 4M menos 105. Pega agora essa equação N igual a 4M menos 105 e substitua na terceira e última equação. A terceira equação, M igual a 2N menos 105. Mas se lembrem que o N é 4M menos 105. Então vai ficar M é igual a 2 vezes 4M menos 105. Distribuindo, e menos 105 que eu não tinha falado ainda, já que o M é 2N menos 105. Tinha esquecido ele. Logo o M vai ficar 2 vezes 4M dá 8M, 2 vezes menos 105 dá menos 210, menos o 105 que já vinha desde lá o sistema acompanhando a equação. Fazendo aí letra de um lado, número para o outro, ainda não. Eu fui juntar. Menos 210 com menos 105 dá menos 315. Então M é igual a 8M menos 315. Letra de um lado, número do outro. 8M menos M dá 7M igual a 315. Logo agora passo o 7 dividindo. O M é 315 dividido para 7. Logo o M é 45. Então você tem a primeira carta que é a 45. Descoberta a primeira carta, vá substituindo. Como nós sabemos que, a partir das equações, a carta, por exemplo, P, ela é 2M, então se a P é 2M, 2 vezes 45 dá 90. Portanto, a carta P ela vai estar na posição 90. A partir daí dá para a gente descobrir qual é a posição também da carta N. Eu sei que a carta N é 4M menos 105. Então, se o M é 45, 4 vezes 45 dá 180. 180 menos 105, 75. Então, as outras três cartas que trocam de lugar entre si são as cartas 45, 75 e 90. Como a carta 45, quando você embaralha, ela assume o lugar da carta 90. A carta 90, quando você embaralha, ela assume o lugar da 75. E a carta 75, quando você embaralha, ela vai para o lugar da carta 45. Bem, portanto, então nós temos dois trios invariantes que são 15, 30 e 60, 45, 90 e 75.